Olá, bom dia para você que está aqui acompanhando o Bom Dia Produtor nesta manhã. E por aqui vem polêmica, isso porque agora vamos falar sobre a venda de terras para estrangeiros que voltou à pauta aqui no Brasil. E essa proposta prevê ampliar as possibilidades de venda de terras para estrangeiros e deve ser votado na Câmara ainda. Ainda não se tem uma previsão. Será que isso é bom ou ruim para o Brasil? É o que você vai descobrir no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, aqui do Bom Dia Produtor, o advogado especialista em direito societário, Luiz Felipe Dornelas. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, tudo bem, Elaine? Bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Tirar uma dúvida que eu tenho certeza que vai ser um assunto muito discutido em 2018. O senhor também tem esse palpite? Acredito que sim. A proposta é que seja bastante discutida mesmo. E olha, só para o público de casa ter uma ideia melhor sobre o que a gente está tratando, como funciona hoje essa venda de terras para estrangeiros? O atual momento, como é que é feito esse processo? Então, Elaine, a venda de terras hoje ela não é permitida em geral. Existe uma exceção em que se permite a venda de até 3 módulos rurais para estrangeiro, com o limite, a ampliação de até 100 módulos rurais, desde que a autorização do governo para que essa venda seja feita. É assim que funciona. É assim, a exceção é 3 módulos rurais, mas a venda, no geral, é proibida. É proibida. Olha, o módulo, ele é variável, né? De cada município tem o tamanho de um módulo rural. Aproximadamente. Tem município que é 5 hectares, tem município que é 70, não tem uma média. Um parâmetro base para a gente poder passar isso para o público. E olha, segundo o que vem se apurando também na esfera governamental, um novo projeto de lei liberaria para as empresas com capital estrangeiro essa compra de até 100 mil hectares e mais 100 mil para serem arrendadas. Se essa lei for aprovada com esse permissivo, isso seria vantajoso aqui para o Brasil? É a dúvida, é a pergunta que se faz nesse momento. Então, Elaine, não posso te garantir que seja vantajoso ou não. Eu posso te falar que isso vai acontecer. Querendo ou não, é a tendência que a legislação está tomando de se aprovar a venda para estrangeiros de terras brasileiras. Existem vários pontos polêmicos nessa questão. Como, por exemplo? Como, por exemplo, de você permitir que grandes grupos venham no Brasil e façam especulação com essa terra. Outra preocupação dos ambientalistas é com o sentido da proteção do meio ambiente. Se isso vai ser prejudicado, se essas regras que são protetivas do meio ambiente vai valer para os estrangeiros ou não. Então, tem certas questões aí que são muito polêmicas mesmo, e você entrar no detalhe de cada uma delas, cada um do que questiona para o lado positivo ou negativo tem razão. Então, mas a minha mensagem principal é de que isso vai acontecer. E para quando isso ocorrer, os produtores têm que estar preparados. E essa exatamente. E aí, quando a gente diz que tem que estar preparados, o que isso implica, doutor Luiz Felipe? Implica no sentido de que isso acontecendo, inexoravelmente, ou seja, isso vai querendo ou não acontecer, se você estiver preparado, você está apto às oportunidades que isso pode gerar para o agronegócio brasileiro. Se você não estiver preparado, você pode perder o bonde e demorar para se enquadrar na situação nova que o mercado rural vai se apresentar, porque é comum quando se muda as regras, existe muita dificuldade de se adaptar, então é uma turbulência no primeiro momento, mas depois a poeira baixa e a vida segue normalmente. Aqueles que se antevêm ao problema passam pela turbulência muito mais tranquilo. Até quero aproveitar o seu gancho sobre ONGs e ambientalistas, que é uma das grandes preocupações, principalmente agora em questão de conservação das terras brasileiras. Isso pode mudar agora com essa venda para os estrangeiros? As regras continuariam as mesmas, doutor? Não vejo por que a mudança das regras ambientais. Elas já estão firmadas. Não vejo uma abertura de amplitude na defesa do meio ambiente. Acredito que elas permanecerão como estão e o estrangeiro que vier para o Brasil, ele vai ter que se enquadrar da norma brasileira do jeito que está. Ou seja, aquele que vai explorar a atividade agropecuária no Brasil
vai ter que se adequar às regras tanto trabalhistas como ambientais. Não vai haver distinção entre empresas brasileiras, produtores brasileiros e empresas estrangeiras, produtores estrangeiros. Acredito que algumas limitações deve haver, até por conta da defesa do território nacional. A segurança nacional pode ser impactada com a abertura das terras para estrangeiros, grandes grupos, principalmente faixa de fronteira, região amazônica, biomas protegidos. Então eu vejo isso com algumas limitações, mas que na grande maioria dos casos, região do Centro-Oeste, Cerrado, Bahia, o próprio... A força do grão brasileiro não vai ser afetada com essa... Não vai ser afetado, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Quero até aproveitar que o papel aqui do Bom Dia Produtor é conscientizar, então colocar os prós e os contras na balança. Eu quero que o senhor diga aqui para mim, até para o pessoal de casa que está nos acompanhando, um fator positivo para essa venda para os estrangeiros e um fator negativo. O fator positivo, talvez para o produtor detentor de terra, é que o mercado imobiliário rural vai aquecer. Então, aqueles que têm pretensão de venda ou que estejam, se for uma proposta irrecusável, têm interesse na venda, eu vejo que pode ser aquecido, os valores, não digo que vai ter um aumento substancial. Maior liquidez também? A liquidez, sim. Eu vejo muita liquidez no mercado. Se tem mais gente comprando, você vende muito mais fácil. Então, a limitação de compradores, como é restringida só o brasileiro, hoje tem poucos comprando. Quando tem muitos comprando, são duas consequências. O valor pode aumentar, mas com certeza a liquidez vai ser maior. A venda vai acontecer com mais facilidade. Agora, o outro contraponto. O contraponto, ponto negativo que eu vejo, é você ficar na mão de grandes conglomerados da indústria alimentícia mundial. Então, se você pega grandes grupos com várias extensões de terra e eles resolvem não plantar, não produzir, qual o impacto que daria para essa região que não produziu, o impacto para a logística, para o transporte, para a indústria de insumos, até para os trabalhadores. Isso aí impactaria, de certa forma, por uma mera questão especulativa de mercado, esses grupos estrangeiros resolvem não produzir. Isso impactaria negativamente, com certeza. Tanto é que é um dos pontos defendido pelo ministro da Agricultura, de que as culturas temporárias sejam melhor regulamentadas. As culturas perenes, como a silvicultura, café, isso não teria nenhum impacto de imediato, porque são culturas perenes, mas as culturas que são temporárias, então, talvez por especulações causariam algum prejuízo local. Até por degradação de terra. E já existe uma forma, já sabendo que esse cenário pode ser desenhado, existe como se precaver com antecedência desse caos, diríamos assim? Elaine, é um exercício de futurologia, né? A gente não consegue saber de fato o que vai acontecer. Até o substitutivo desse projeto de lei, a gente não tem acesso ainda. Então, são fatos que são ditos, né? Então, o projeto de lei ainda não está disponível da forma alterada, como o governo pretende, com esses 100 mil hectares disponíveis para venda. Mas acredito, numa visão societária, que a preparação do produtor para essa turbulência, ela tem que acontecer. E é uma preparação de base, é estrutural. Então, você quer crescer, você tem que ter base, tem que ter sustentação. Acredito que a preparação jurídica é um dos tópicos que tem que ser feito, porque empresarial, profissional, o mercado vai ficar muito mais profissionalizado. Exato. Já está. O produtor, ele cada vez mais está tecnificado, profissionalizado, mas na produção, na estruturação jurídica do negócio, ele ainda está deixando um pouco de lado, está deixando para depois. Talvez o depois está chegando. Está chegando esse momento, né? Exatamente. E as holdings, né, as empresas criadas pelos produtores, a sua estrutura jurídica, ela pode servir de várias formas para beneficiar e proteger, né? Tanto na proteção patrimonial quanto numa eventual venda da sua propriedade. Impacta em ganho de capital, você reduzir o ganho de capital pela venda num valor muito elevado, impacta em você ser atraente para aquele que vai vir fazer a aquisição. Ele vai olhar dois produtores, um tem uma estrutura jurídica montada, tem a sua empresa com todos os aspectos técnicos
num contrato social, as terras já numa pessoa jurídica, e tem aquele produtor que está na pessoa física, que tem, lógico, com profissionalização leva a sua atividade, mas ele é menos atraente do que aquele que está com a casa organizada, com regras de governança na empresa, com compliance. Então eu vejo isso de uma forma muito profissional, de você trazer o profissionalismo também para a estrutura jurídica do produtor rural. Tá certo. Olha, nós conversamos sobre o que, com certeza, ano que vem deve estar bastante em pauta, uma polêmica sobre essa venda, então, de terras brasileiras para os estrangeiros. Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. Luiz Felipe Dornelas, ele que é advogado especialista em direito societário. Agora você tem aí 2 ferramentas para que você possa pesar e tirar suas próprias conclusões, se é vantajoso ou não esse novo cenário que está sendo desenhado aqui para o nosso país. Muito obrigada, doutor. Volte mais vezes para trazer mais orientações para a gente. Eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui, Elaine, hoje. Bom dia.